Eu queria te convidar a já abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Eu vou ter que ver... Gente, quem não veio domingo passado para o culto? Levanta a mão bem alto. Mas, cara, não dá para entender, gente. Tem alguma coisa dando errado. Você pergunta quem veio, 1/3 levanta. Aí você pergunta quem não veio. Nós vamos de volta. Quem não estava aqui domingo passado? Vamos fazer um teste. Quem estava aqui domingo passado? Gente, tem gente que não sabe nada da vida. Nós vamos ter que orar por cura no ombro aí, porque eu acho que tem um... Quem não lembra? Vai resolver a equação. Efésios capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 15. Antes da gente ler, deixa eu só te passar uma introdução aqui. Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios. E a igreja na cidade de Éfeso, ela foi muito importante para Paulo. Ele dedicou... Foi provavelmente a cidade que ele morou mais tempo, né? O Paulo com aquele perfil itinerante, né, de fundação de igreja. E não só ele mora mais tempo do que nos outros, em Éfeso, mas quando Paulo sai para sua última viagem missionária, que é quando ele é preso em Roma depois e é decapitado, ele deixa para cuidar dessa igreja o seu principal discípulo, que era um jovem chamado Timóteo. E aqui Paulo está se referindo a essa igreja de Éfeso, né? Está escrevendo essa carta para eles. Não foi ele que fundou a igreja em Éfeso. E ele diz, olha, desde que eu ouvi falar da fé que há em vocês, ele diz, eu não cesso de dar graças a Deus por aquilo que Deus já tem feito na vida de vocês. Então o que ele está dizendo é, olha, vocês tocam o meu coração de uma forma especial. E toda vez que eu vou orar, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele já fez. O que Ele fez? Ele alcançou vocês, a fé de vocês é genuína, a sua salvação é genuína. Mas Paulo não termina aí, e ele continua dizendo, a minha oração agora é para que Deus abra os olhos do entendimento de vocês para uma coisa específica. E é sobre isso que a gente vai falar. Então vai comigo lá, Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para... Toda essa revelação aqui é com um propósito, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, mais uma vez, Paulo está primeiro dizendo, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele já fez na vida de vocês. Vocês foram salvos, alcançados, a fé de vocês é genuína, mas ele continua dizendo, a minha oração agora é para que Deus dê a vocês espírito de revelação e de conhecimento, para que vocês entendam a riqueza do seu chamamento. Queridos, existe um chamado que ele é para todo crente. Então todo crente foi chamado à santidade, todo crente foi chamado a ler as escrituras, todo crente foi chamado a adorar, amar o Senhor, todo crente foi chamado a falar de Jesus para outras pessoas, mas existe um chamado, existe uma parte disso que é pessoal, que é peculiar,
E que Deus tem para mim e não tem para o Gustavo, tem para o Gustavo e não tem para o Eros, tem para o Eros e não tem para o Diego. E o nosso papel como homens e mulheres de Deus é tentar entender exatamente o que Deus tem para nós, para que a gente consiga corresponder a isso. Eu gosto muito da forma que a Bíblia, a Mensagem, parafraseia esse texto. E ela diz assim: e além de agradecer, peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores e a grandiosidade absoluta da sua obra em nós, os que confiamos nele, força sem fim e poder sem limite. Então, queridos, nós precisamos entender que existe um chamado que é universal, que é para todos, mas existe algo peculiar. Nós não fomos gerados por Deus e colocados num lugar, num tempo específico, de forma aleatória. Quando a gente olha para a Bíblia, e é sobre isso que eu vou falar, a gente vai entender que Deus ele tem um propósito para as gerações. A forma de Deus estabelecer tempos proféticos falam disso. E as gerações são preparadas para um objetivo específico. Eu costumo dizer, você já deve ter me ouvido isso, uma das orações que eu faço com muita constância é falar: Jesus, para onde você está indo? O que você quer fazer? Qual é a sua obra para o hoje? O que o Senhor quer fazer na minha geração? Por quê? Porque aquilo que Deus quer fazer hoje está totalmente ligado ao meu comissionamento, ao meu chamado, aquilo que Deus deseja para a minha vida. E para ilustrar isso, eu gostaria de usar uma das que eu considero assim, uma das mais belas histórias da Bíblia. Ela não é uma das histórias mais conhecidas, como de Moisés, de Davi, de Sansão, mas sem dúvida ela é uma das mais belas histórias da Bíblia. E é a história de uma moça chamada Esther. Então eu gostaria que você abrisse comigo lá em Esther capítulo 1. Abre comigo em Esther capítulo 1, versículo 19. Deixa a sua Bíblia aberta ou ligada aí, que eu quero... Como essa não é uma das histórias que está mais frescas na nossa memória, eu gostaria de te lembrar algumas coisas dessa história. A Bíblia começa contando, abrindo o livro de Esther, falando de um rei chamado Xerxes. Pastor, na minha Bíblia não fala Xerxes, fala Assuero. Você não está confundindo com o cara do 300? Na verdade, Assuero era o título que era dado para o imperador da Média e da Pérsia. Assim como a gente chama de Faraó, o imperador do Egito, Assuero não era um nome, era um título. Mas o nome desse cara era Xerxes. Igual o cara do 300, o cara do 300 foi inspirado na vida desse homem aqui. E a Bíblia diz que o rei Xerxes conquistou um imenso domínio, que envolvia muitos países, províncias. A Bíblia fala de 127 regiões, e era uma amplitude tão grande que abrangia regiões ali da Etiópia até a Índia. E a Bíblia diz que no terceiro ano do rei Xerxes, do terceiro ano de reinado do rei Xerxes, ele resolve dar um banquete para comemorar suas conquistas. E ele faz uma coisa diferente do que outros reis haviam feito. A Bíblia diz que a capital do seu império era uma cidade chamada Suzã, onde ele tinha seu palácio. E ele resolve dar uma festa e abrir o palácio para o povo da cidade. Então ele não chama só os nobres, só os oficiais, mas a Bíblia diz que ele chama todos, do mais rico até o mais pobre, e ele dá uma ordem para que todo mundo seja servido em abundância. A Bíblia diz que a rainha Vasti, sua esposa, também estava em outro lugar do palácio comemorando com as mulheres. E a Bíblia diz que no 7º dia de festa, tipo festa de polaco mesmo, né? Vamos fazer festa 7 dias pelo menos. E a Bíblia, ela usa um termo, fica até bonito quando você lê. Porque a Bíblia diz assim: no 7º dia de festa, quando o coração do rei estava alegre do vinho. Na verdade, quando o rei estava manguaçado já, a cajibrina tinha batido, 7 dias bebendo,
ele manda chamar a sua rainha, porque ele queria mostrar a beleza da rainha para os seus súditos. Só que quando vão chamar a rainha, ela se nega a estar na presença do rei. Os oficiais voltam, você vê o cara, o imperador, governava o mundo inteiro, e a mulher desobedecia, né? Você vê como não é brincadeira. Aí os oficiais voltam e falam assim: ó, a rainha falou que não vem não. Eu imagino o cara já está meio baleado, 7 dias bebendo, e ele não faz nada. Mas quando a festa acaba, poeira baixa, ele chama seus conselheiros e ele diz: olha, vocês viram o que a rainha fez comigo? A rainha se negou a estar na minha presença. E ele diz: o que vocês acham que eu deveria fazer? E esses conselheiros dizem para ele, eles dizem: olha, rei, ela não desobedeceu só você. Ela desonrou todo homem, toda a casa, toda a família dentro do império. E ele diz: não, você não pode deixar isso desse jeito, porque isso pode trazer um exemplo de desonra, de desordem, e isso mexer com todas as famílias do império. E eles dizem: olha, o nosso conselho é que ela seja destituída da posição de rainha, para nunca mais entrar na presença do rei, e que o rei escolha outra melhor do que ela para ser a sua rainha. E a Bíblia diz que o rei Xerxes aceitou o conselho, e foi isso que ele fez. Então vá comigo lá para Esther capítulo 1, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Então o rei fez isso, destituiu a rainha, ela nunca mais viu o rei. E quando tudo isso passou, o rei deu outra ordem para os seus oficiais. Ele falou: olha, vocês vão passar por todo o império, procurando belas virgens, para que eu possa escolher dentre elas a próxima rainha. Então esses oficiais começam a andar por todo esse domínio gigantesco, pegando as mais belas virgens para levarem para o palácio. A Bíblia diz também que nessa mesma época morava na cidade de Suzã um hebreu. Quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele foi exilado e foi acabar em Suzã. E Mardoqueu acabou adotando uma prima sua que tinha ficado órfã de pai e mãe. E ele adotou e começou, né, ela muito mais nova, ele começou a criar ela como se fosse a sua própria filha. E quando esses oficiais começam a pegar essas belas virgens, Esther é levada junto para o palácio do rei. A Bíblia diz que Mardoqueu antes dá orientações para ela, ensina ela a se portar e fala: olha, nunca conte para ninguém que você é uma hebreia, que você é descendente de hebreus. E queridos, eu amo os detalhes da palavra de Deus, né? O nome dessa moça na verdade era Radassa. Esther era um apelido que significa estrela no hebraico. E quando ela é levada para o palácio, a Bíblia traz detalhes incríveis. A Bíblia diz que ela cai na graça de um homem chamado Hagai. Hagai era quem cuidava do harém do rei. E a Bíblia diz que Esther cai na graça dele primeiro. E a Bíblia diz que ele dá para ela o melhor tratamento de beleza, as melhores roupas, perfumes, a melhor alimentação, e separa 7 mulheres para cuidarem só da beleza dela. E a tradição dizia que para uma mulher dessa ser apresentada para o rei, ela ia ficar 1 ano tomando banho de sais para ser apresentada para o rei. O negócio devia ser feio mesmo, né? Tipo, tem que lavar 1 ano para poder ir para a presença do rei. E a tradição dizia que só quando o rei gostava demais de uma dessas moças e aprendia a chamar ela pelo nome, é que ela apareceria talvez mais uma vez na presença do rei. E a Bíblia diz que nesse período Mardoqueu continuava indo até o pátio do palácio, caminhando com ela e dando orientações para Esther. E querido, a Bíblia diz que quando Esther é finalmente apresentada para o rei Xerxes, ele se encanta tanto com essa moça, que de repente, essa garota órfã, judia, exilada,
é escolhida para ser a nova rainha e se torna a esposa do rei Xerxes e a rainha do maior império que existia no mundo. Eu gosto tanto dos detalhes, querido, da palavra de Deus. A Bíblia diz que mesmo depois que ela se torna rainha, Mardoqueu continuava indo no pátio do palácio e dando orientações para ela. E a Bíblia diz que numa dessas idas, ele ouve 2 oficiais tramando uma conspiração para matar o rei Xerxes. Mardoqueu ouve isso, conta para Esther, Esther conta para o rei Xerxes, ele manda averiguar e descobre que aquilo era verdade, e aqueles 2 oficiais são enforcados. Por que isso é importante? Porque tudo isso vai gerando um ambiente de entrega e confiança entre o rei Xerxes e a rainha Esther. A Bíblia diz que chega um momento que o rei Xerxes apresenta para os seus súditos um oficial de guerra. Esse cara era um estrategista de guerra, ele vira assim uma espécie de braço direito do rei Xerxes, e era um cara chamado Amã. Então o Xerxes apresenta Amã e fala: olha, esse cara aqui é meu homem de confiança, é o meu braço direito, e eu quero que vocês ofereçam para ele a mesma honra que vocês oferecem para mim. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Amã saía do palácio e passava no meio do povo, todo o povo se prostrava, como era feito diante dos reis. Eu não vou abaixar tudo, porque abaixar eu abaixo, levantar é outra história. Mas a Bíblia diz que numa dessas saídas, Amã sai no pátio do palácio e todo mundo se prostra, menos um cara. Quem? O encardido do Mardoqueu. Alguns oficiais veem todo mundo prostrado e ele em pé, e chegam até Mardoqueu e falam: por que você desonra o rei e desonra Amã e não se prostra? E ele diz assim: eu não me prostro porque eu sou um hebreu. O que ele queria dizer é o seguinte: eu não me prostro diante de ninguém que não seja o meu Deus. Esses oficiais contam isso para Amã, e a Bíblia diz que esse cara fica tão irado, tão endemoniado, que ele decide naquele dia matar não só Mardoqueu, mas acabar com todos os hebreus dentro do império. Esse cara que de bobo ele não tinha nada, ele chega pro rei Xerxes e ele diz: olha, existe um povo no meio do seu império, que é um povo que não obedece às nossas leis, não tem os nossos costumes, eles andam dispersos, eles desobedecem às leis do rei, e ele diz: é imprudente deixar esse povo solto. E ele diz: olha a moral que esse cara tinha, eu separei 350 toneladas de prata para dar para quem se dispuser a acabar com os hebreus no império. E a Bíblia diz que o rei Xerxes ouve isso e ele tira o seu anel. Você já deve ter visto isso num filme. O rei tinha um anel de ouro com um brasão real. Então quando o rei escrevia uma carta de próprio punho, essa carta era dobrada, cera quente era derramada para selar a carta, e o rei colocava o seu anel com o brasão. Aquilo era uma prova de que aquela carta veio das mãos do rei. A Bíblia diz que o rei Xerxes tira o seu anel e dá para Amã e fala: Amã, fique você com a prata e faça o que você quiser com esse povo. A Bíblia diz que ele escreve uma carta como se fosse o próprio rei, dando um mês e um dia específico aonde todos os judeus dentro do império deveriam ser mortos. Vá comigo um pouquinho para frente, Esther capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. O que significava estar pronto para aquele dia? Significava que essa era uma ordem do rei que envolvia um cumprimento do povo.
Então, quando chegasse esse dia, se você tinha um hebreu que morava perto de você, você tinha uma obrigação junto do império a colocar uma espada na cinta, entrar na casa dessas pessoas e atravessar elas com uma espada. Você deveria matar o marido, a esposa, os filhos e roubar todos os seus bens. Se você tivesse um hebreu morando perto de você, se soubesse onde morava um hebreu e você não fosse matar esse cara, quem poderia ser acusado de rebelião contra o império era você. Então a Bíblia diz que quando essa carta é espalhada, os hebreus entram em desespero. E com Mardoqueu não é diferente. A Bíblia fala que Mardoqueu faz aquilo que era muito comum como um sinal de súplica, né, dos hebreus. Então ele rasga suas vestes, ele veste pano de saco, ele joga cinza na cabeça. E a Bíblia diz que o desespero de Mardoqueu é tão grande que ele sai todo sujo, rasgado, chorando e gritando pela cidade. Alguém que conhecia Mardoqueu e que conhecia Ester vê o desespero de Mardoqueu e vai até Ester e fala: Ester, aconteceu alguma coisa, porque Mardoqueu está todo sujo, rasgado, chorando e gritando pela cidade. Ela chama um mensageiro e manda esse mensageiro até Mardoqueu para descobrir o que aconteceu. Quando esse mensageiro chega até Mardoqueu, Mardoqueu dá para ele uma cópia da carta e diz: você precisa pedir para Ester clamar pro imperador, para que esse decreto seja cancelado, porque senão todos nós vamos morrer. O mensageiro vai até Ester e depois ele volta com a resposta de Ester para Mardoqueu. E a resposta que ele traz não é o que ele esperava. Aquele mensageiro diz: olha, eu levei a carta para Ester, eu falei para Ester o que está acontecendo, mas Ester disse que o rei fica na sala do trono. Ela é cercada por soldados e ninguém entra na sala do trono, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro e chame essa pessoa pelo nome. Qualquer um, inclusive eu, se entrar na sala do trono sem ser chamado, vai ser morto. E ela diz assim: faz 30 dias que o rei não me chama para estar na presença dele. O que Ester queria dizer, em outras palavras, é: eu não posso fazer nada. E quando Mardoqueu ouve, querido, isso, esse homem cheio do Espírito e cheio de sabedoria, ele dá uma resposta para ela, que é onde eu quero concentrar o coração dessa mensagem. Quero que você vá comigo para Ester capítulo 4. A partir do versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Então ele diz: quem sabe, se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Queridos, eu quero quebrar esse texto em duas partes. Eu quero começar pelo final, quando Mardoqueu disse assim: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. O que Mardoqueu quer dizer para Ester é o seguinte: o que ele quer dizer: Ester, olha para a sua vida, olha para quanta coisa que aconteceu. Seus pais morreram, você foi adotada por mim. O rei Nabucodonosor invadiu a Babilônia, nós fomos exilados da cidade de Xerxes. A rainha rejeita Xerxes, você é escolhida para ser levada para o palácio. Você cai na graça de Hagai, você cai na graça do rei. Dentre todas as mulheres, você é escolhida como rainha. O que ele quer dizer para Ester é: Ester, essas coisas não são aleatórias. O que ele quer dizer: eu acredito que você tem um chamado, eu acredito que Deus moveu todas essas coisas para que hoje você estivesse no lugar certo, na hora certa. Eu acredito que você tem um chamado. E em segundo lugar, o começo do texto diz: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. O que ele quer dizer, existe tanta verdade aqui nisso. O que ele está querendo dizer é o seguinte: ele está dizendo: olha, se Deus quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Se você não responder, Deus vai levantar outro. Deus vai dar outro jeito.
O que ele quer dizer é o seguinte: quando Deus tem uma coisa para fazer, ele faz de qualquer jeito. Isso não muda. O que muda é se você vai participar disso ou não. Querido, uma coisa que a gente precisa entender é que quando Deus tem um propósito, Deus sempre cumpre esse propósito. E isso não vai mudar. As promessas de Deus sobre o Brasil, aquilo que Deus vai fazer no final dos tempos, tudo. Deus tem um propósito, ele cumpre. Isso não muda. O que muda é se eu e você vamos fazer parte disso ou não. Eu acho muito interessante e é bonito. Eu vejo muitos pregadores pregando e dizendo assim: se você tem um chamado e uma promessa de Deus, você não morre até que essa promessa se cumpra. É bonito pra caramba, mas não é verdade. Quer que eu prove para você que não é verdade? Pensa num povo que tinha promessa de Deus. Olha o que Deus faz com aquele povo que estava no Egito na geração de Moisés, gente. Deus levanta Moisés, Deus chega e faz uma promessa para eles e diz: eu vou tirar vocês daqui, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão atravessar esses inimigos como se fosse um só. Vocês vão atravessar eles à espada. Eu vou entregar essa terra para vocês. Seus filhos vão herdar essa terra. É uma terra que mana leite e mel. Aí Deus levanta Moisés, 10 pragas sobre o Egito, abre Mar Vermelho, fecha Mar Vermelho, coluna de fogo, coluna de fumaça, maná caindo do céu. E Deus fala: eu vou levar vocês à terra prometida, ela vai ser sua. Só que com a exceção de Josué e Caleb, o que aconteceu com todas essas milhares de pessoas que tinham promessas tão preciosas de Deus? O que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Sabe por quê? Porque a promessa vem de Deus, mas a resposta vem de mim. Você pode ter a promessa que for, existe uma resposta para isso. Quando a gente vai ler a resposta, o resto da história de Esther, a gente vai ver que Esther recebeu as palavras de Mardoqueu, ela decidiu arriscar e ir até a presença do rei, o rei acolhe ela, ouve a sua história e aquele decreto é cancelado. E não só isso, Mardoqueu é honrado e Amã acaba sendo enforcado na forca que preparou para matar Mardoqueu. Então a história é belíssima, mas eu não quero me delongar nisso. O que eu quero mostrar para você, queridos, é que muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente tem uma tendência de olhar a nossa vida, a nossa história, as coisas que nós passamos e olhar para tudo isso como coisas desconexas. Mas Deus não é desconexo. Nós podemos ver coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. É isso que Mardoqueu diz para Esther: Esther, olhe quanta coisa teve que acontecer para você chegar até aqui. Talvez ela visse só a invasão de Jerusalém, talvez ela visse só a morte dos pais, talvez ela visse só a rejeição de Vasti. Mas ele está dizendo: você pode estar vendo coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando, e a gente vê isso na história. Eu quero te dar exemplos bem simples. Nos anos 80, talvez a maioria de vocês não passou por isso, é uma pena, né? Mas nos anos 80, várias pessoas em vários lugares do mundo começaram a se levantar falando sobre batalha espiritual. E eu não quero falar aqui de algumas viagens que existem, né, nesse ambiente de batalha espiritual, porque tem muita revelação, mas tem muita revelagem também, que é a mistura de revelação com viagem, né? Mas orar por cidades, entender que existe um mundo espiritual, tudo isso é muito importante. De repente, em vários lugares do mundo, se levantaram pessoas que não se conheciam, que não estavam conectadas, falando sobre a mesma coisa. Eu lembro que eu olhava na época e falava: que coincidência. Coincidência nada. A gente vê coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, querido, existiu uma mudança absurda na vida, na organização das igrejas, principalmente em relação à adoração. Por quê? Porque a gente sabia muito bem o que era louvor, mas a gente não sabia o que era adoração. Pastor, qual que é a diferença? A gente sabia muito bem louvar, cantar sobre Deus, mas a gente sabia muito pouco sobre cantar
para Deus. E de repente, em vários lugares do Brasil, pessoas que não se conheciam, que estavam desconectadas, começaram a se levantar falando a mesma coisa, falando de paixão, de intensidade, de intimidade, pessoas cantando canções espontâneas. E eu lembro que eu olhava para isso e falava, que coincidência, de repente, várias pessoas que não se conhecem fazendo a mesma coisa. Coincidência nada. Nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Eu gosto muito de um texto, você não precisa abrir, Atos 13:36, se você quiser anotar a referência. A Bíblia está falando de Davi, e quando chega nesse texto, ela diz assim: e tendo Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração, adormeceu e foi enterrado junto dos seus pais. Então ele está dizendo assim, existia um propósito de Deus na sua geração. Outra versão diz assim: tendo Davi servido a sua geração segundo os propósitos de Deus. Então isso diz para mim que Deus tem um plano para o hoje, e eu faço parte disso. Então você não foi colocado aqui de forma aleatória, você nasceu num país específico, numa cidade específica, numa época específica, você está numa igreja específica, e isso diz que Deus quer fazer uma coisa hoje, que vai refletir para toda a eternidade, que eu e você fazemos parte disso. Eu gosto muito de uma frase do Global Youth Movement que diz: toda geração tem a oportunidade de mudar a história, mas essa aqui é a nossa vez. Irmão, eu não sei se a gente é a última geração antes da volta de Jesus, mas com certeza, até agora, a gente é a geração que está mais perto disso. Eu costumo muito orar isso, eu falo: Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor me deu para esses dias e deu esses dias para mim. Eu faço parte da história que nunca mais vai voltar, nunca mais vai se repetir, da história que está sendo construída há 6.000 anos e que vai culminar com a volta do Cordeiro. E eu faço parte daquilo que Deus está escrevendo nessa história nesses dias. E nós precisamos entender qual engrenagem nós somos naquilo que Deus está fazendo nesses dias. Eu lembro, muitos anos atrás, eu lembro que eu era de uma igreja pequenininha, e o cara que era meu pastor na época, o pastor Silas, ele chamou um judeu para pregar na igreja. Esse cara era um cara assim com mais de 60 anos já. Se eu não me engano, ele se converteu perto dos 40 anos ali, de uma família judaica tradicional. E esse cara teve uma conversão tão intensa que ele se converteu, ele entendeu o seu chamado, aquele cara que muda toda a vida para fazer o que Deus chamou ele para fazer. E ele entendeu logo depois da conversão que a comissão dele era ir para Jerusalém, voltar para Jerusalém para pregar Jesus para os judeus. Coisa simples. E quando esse cara estava pregando, né, nessa igreja que eu fazia parte, se eu não me engano, ele estava há 22 anos em Jerusalém. E aí ele está pregando, ele está falando: olha, eu estou pregando para judeus há 22 anos. E em 22 anos, sabe quantos judeus eu já ganhei? Ficou todo mundo na expectativa. E ele falou assim: em 22 anos eu já ganhei um judeu. E quando ele falou isso, acho que ele viu a igreja fazendo E ele falou assim: você acha que eu desanimo? Ele falou: de forma alguma. Sabe por quê? Porque Deus não vai me cobrar quantos eu ganhei. Deus vai me cobrar se eu fiz o que eu fui chamado para fazer. Quantos vão se converter é dele. Talvez eu seja aquele que vai semear, vou regar, mas nunca vou colher. Mas quando eu estiver diante de Deus, Deus não vai me cobrar números, Deus vai me cobrar se eu fiz o que era para eu fazer. E o que Ele me chamou para eu fazer, eu estou fazendo. Sabe o que é isso? Isso é compreensão de chamado, querido. É a compreensão de que Deus tem uma história, que Deus constrói coisas. Você sabe que em 2007 eu publiquei o meu primeiro livro. Eu escrevi ele em 2004. Caraca, são 20 anos quase. E publiquei em 2007. Quem fez o prefácio do meu livro na época foi o David Keelan, que era assim a maior referência de adoração na época. E eu tinha ali 20 e poucos anos, e eu comecei a sair em alguns lugares para pregar, devagarinho. Mas assim, o David vendia meu livro pelo Brasil inteiro, né? Tinha nas livrarias,
mas aqui, principalmente em Curitiba, eu comecei a receber alguns convites para pregar, muito por causa do livro. E eu lembro que eu estava em casa um dia, uma pessoa me ligou e falou assim: Farley, eu não era pastor ainda na época, ele falou assim: Farley, tô aqui com o teu livro. Ele falou assim: ó, tem um amigo seu que está aqui na igreja, que era o Caio. O Caio até é um amigo de muitos anos que volta e meia vem nos cultos aqui. E ele falou assim: olha, o Caio me passou seu telefone. Ele falou: estou muito impactado com o seu livro. Ele falou: eu sou líder de jovens aqui, eu queria muito que você viesse pregar aqui na igreja. E falou: você pode vir em tal data? Eu falei: me diz qual é a data, deixa eu ver. Não tinha agenda nada, né, irmão? Estava livre o ano inteiro. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Não, brincadeira, gente. Falei: não, cara, posso ir sim. E queridos, quando eu desliguei o telefone, eu fechei a data com ele, eu quero dizer para você que isso não é sempre que acontece. Você constrói intimidade, né? Alguém me falou assim: como que você faz para saber que é Deus falando mesmo com você? Eu falei: olha, eu falei: você tem pai vivo ainda? Ele falou: tenho. Eu falei: se a gente com a igreja cheia, seu pai ligasse, a gente colocasse ele no Viva Voz, e seu pai falasse: filho, você está aí? Quem que ia ser o único que ia reconhecer? Ele falou: eu. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu conheço a voz do meu pai, conheço o jeito que meu pai fala comigo, como que ele me chama. Eu falei: sabe por que você ia reconhecer a voz dele e todos os outros não? Pela sua intimidade com ele. Então a intimidade faz você discernir a voz, você discernir a forma que Deus fala com você, o jeito que Deus fala com você. E não é sempre que Deus fala comigo com essa clareza, mas esse dia foi assim. Eu desliguei o telefone, e quando eu desliguei, irmão, imagina, 20 e poucos anos. Eu vou te contar uma coisa bem vergonhosa, tá? Não repita isso em casa. Eu desliguei o telefone e Deus falou comigo assim: existe pecado no meio da liderança dessa igreja. Muito claro. E nessa hora eu falei: Deus, e o Queco? Né? E o que eu tenho com isso, né? É sua igreja, não é? Não é minha, quase que eu falei, né? E eu falei: cara, será que eu estou ouvindo isso mesmo de Deus, que tem pecado na liderança? E por que Deus está me fazendo isso? Irmão, experiência zero. E eu fiquei com aquilo, e quando eu acho que chegou uns 15 dias de ministrar nessa igreja, Deus falou para mim assim: existe pecado no meio da liderança dessa igreja, e você vai falar isso lá. Aí eu falei: meu Deus, eu acabei de lançar um livro, eu tô achando já que eu sou profeta das galáxias, que eu vou denunciar o pecado, vou meter o louco. Não tinha nem o Anderson Silva na época. Eu falei: falei, caraca, cara, Deus, eu tô viajando na maionese. Eu fiquei lutando contra aquele sentimento. Só que quando ia chegando o dia, aquele sentimento ficava cada vez mais forte. Deus falando para mim: você vai nessa igreja e você vai denunciar esse pecado no meio da liderança. Irmãos, eu não sabia o que fazer, mas eu morria de medo, porque eu falei: se Deus está me mandando, no final das contas eu vou ter que fazer mesmo. E eu lembro que chegou o dia da gente ministrar. Eu tinha um amigo, o pastor Danilo, da Igreja Batista Shalom, um queridão, um cara que marcou minha vida demais, mas eu era um moleque ali de 20 e poucos anos, e ele era um pastor bem mais velho já. E o Danilo era um adorador assim, incrível, a gente conectou o coração, tinha uma amizade. Então volta e meia eu ia pregar em algum lugar e levava ele e o time dele para fazer adoração. E eu lembro que ele foi nesse lugar, eu e a Dani, a gente era recém-casado. E a gente chegou, o pastor da igreja recebeu, a gente chegou antes, porque a banda tinha que passar som. E daí ele foi mostrar a igreja pra gente, e eu agoniado. E aí ele falou: tem uma sala aqui, eu vou dar essa sala para vocês orarem antes do culto. Vocês querem orar? A gente: queremos sim. Aí, irmão, quando a gente entra na sala, eu tive uma ideia. Falei: já sei como que eu vou resolver o problema. Vou falar o que está acontecendo para o Danilo. Vou falar que Deus me falou que tem pecado no meio da liderança e que eu tenho que denunciar. O Danilo vai olhar para mim e vai falar: você é maluco, cara, você é louco. E o Danilo era aquele cara assim, calmo, irmão. Você conhece alguém calmo? Multiplica por 2 vezes. Era aquele cara tão tranquilo que para ter uma morte súbita ele levava uns 3 dias para morrer. Mais ou menos isso. E daí eu falei: cara, eu já sei o que eu vou fazer. Vou falar pro Danilo que Deus está me falando, e o Danilo vai falar: não, cara, você não pode fazer isso, você não conhece ninguém aqui. Tinha certeza que ele ia dizer isso para mim. Aí eu lembro que a gente está numa roda, tá o pastor Danilo, toda a equipe de adoração dele, a Dani junto, e eu falei: pastor, Deus está me falando um negócio, faz
uns dias, aí uns 15 dias, e eu acho que Deus está me falando que tem pecado na liderança da igreja que eu vou ter que falar, pastor. Eu falei, o que eu faço? Ele olhou para mim com aquela calmaria dele e falou assim, faz o seguinte, você manda a Dani ficar lá fora, carro ligado, porta aberta, e você fala. Eu falei, você está zoando, né? Ele, não, pode falar. Irmão do céu, aí o suador começou. Eu lembro que a gente foi para o culto, e eu lembro que eram 2 fileiras de cadeira, eu estava tipo naquela ponta assim, e começou a me dar um desespero. Gente, poucas vezes eu senti isso na vida. Eu senti uma pressão física. Eu sentia dor nas costas. Era como se Deus me empurrasse. Tipo, se você não falar, eu vou te arrebentar. E eu lembro que eu comecei a orar. Ia começar o culto. Eu falei, puxa Deus, eu sonhava em pregar nas igrejas. Mas não era bem assim que eu imaginava que ia ser. Irmão, dentro da experiência que eu tinha, que era quase zero, eu fiz o melhor que eu pude, mas foi bem ruim. O que aconteceu? Não repita isso. A Dani está aqui de testemunha. Ainda bem que burrice não é pecado. Aí já tô desesperado. Deus vai me arrebentar, Deus está me empurrando, e agora eu vou ter que falar. E o Danilo começou. E o Danilo era aquele adorador miojão, assim, 3 minutos ele já estava cozido, estava no céu. E ele começa com uma música de celebração. Pensa burrice, irmão. Não conhecia ninguém lá, um cara lá. Nunca tinha pisado na igreja. O Danilo começa com uma canção de celebração, termina a primeira canção, eu subi no púlpito, sozinho. Subi, eu digo que um anjo deixou um microfone marcando que eu subi, tinha um microfone lá em cima. Aí subi já depois da primeira música e já peguei o microfone e falei, eu queria estar aqui falando outra coisa. Você não tinha ouvido essa ainda, Ozzy? Já tinha? Falei, eu queria aqui estar falando, mas cara, a hora que eu comecei parece que baixou um leão em mim, né? Eu falei, o negócio é o seguinte, quando Deus levanta um profeta, nunca fica como era antes. Ou Deus traz constrangimento, arrependimento, quebrantamento, para que ele venha com graça e misericórdia, ou o coração se endurece para que Deus traga juízo. Quando eu terminei de falar, falei, caraca, quase fiz igual o cantarino que prega, daí ele pira na própria pregação dele. Quase que eu falei, uau, uau. O canta prega, ele fala alguma coisa. Uau, uau, quase que eu falei assim, né? Eu falei isso, falei, cara, ficou legal isso aí, eu vou tuitar depois, né? E aí falei, Deus me falou que tem pecado no meio da liderança da igreja. O pastor estava ajoelhado, assim, eu conseguia ver ele. A hora que eu falei isso, ele fez assim. Os músicos que estavam comigo abaixaram a cabeça, enfiaram a cabeça na parede e falaram assim, então o negócio é o seguinte, se você se é da liderança dessa igreja, você está em pecado, fica esperto porque Deus vai mexer com você. Aí eu pensei, agora o que eu faço? Em nome de Jesus, amém. Verdade, gente. Cheio de ousadia, desprovido de inteligência. Aí fui descer do púlpito, já imaginei 2 caras de terno preto me dando um peixinho, meu braço para trás, ninguém me derrubou. Fui para o meu lugar, cara, um climão esquisito. Eu falei, os caras não vão me deixar pregar. Me deixaram pregar, me chamaram para pregar. Eu contei umas piadas, eles deram aquela risadinha meio amarela, aquela coisa assim. Irmão, acabou o culto, eu só queria ir embora. E aí eu lembro que a gente entrou no carro, eu falei, caraca, Dani, que trem esquisito que aconteceu aqui hoje. Eu falei, mas parecia que Deus me empurrava. O Caio, que é esse amigo meu, não me contou na época. Mas tempo depois ele veio me falar, cara, a galera ficou muito chateada com você. Fala, como que o cara vem aqui, nunca pisou na igreja, não conhece a gente, não sabe o que está acontecendo, vai dizer que tem pecado na liderança. Eu falei, Caio, eu super entendo. Eu falei, mas cara, eu sentia dor nas costas, parecia que Deus ia me arrebentar se eu não fosse. E aí, olha só, irmão, se passaram, pelas minhas contas, se eu não me engano, 6 anos. Passaram 6 anos, eu já era pastor na outra igreja. E eu estou um dia na casa que era administrativa da igreja. E eu tinha uma sala, imagine o seguinte, tinha um corredor aqui. Aqui tinha uma porta e minha mesa era ali assim. E daí passa uma pessoa pela porta, uma mulher, e faz assim.
era uma das pastoras da igreja, mãe do cara que era o líder de jovens. E ela olhou para mim e falou assim: Pastor Farley. Eu falei: caraca, a mulher vai me arrebentar. Eu falei: é. Ela falou: você não lembra de mim? Eu falei: lembro. Ela falou: você tem um minutinho? Eu falei: tenho. Eu falei: cara, a mulher vai reclamar, vai dizer que tá chateada, que foi ruim. 6 anos depois. Aí ela falou assim: pastor, você não vai lembrar, mas você deu uma palavra na minha igreja. Foi o que eu fiquei pensando, que ela acha que acontece isso todo dia, né? Eu falei: não, lembro sim. Ela falou: olha, quando aconteceu aquilo, você deu aquela palavra, a gente ficou muito triste com você. Irmão, eu ia me justificar. Ela falou: não, deixa eu terminar. Você falou aquilo, a gente ficou muito chateado, a gente pensou: como que esse cara vem aqui, não conhece ninguém, vem dizer que tem pecado no meio da liderança da igreja. Ela falou: só que pouco tempo depois aconteceu uma coisa. Meu filho era o líder de jovens, ele estava sendo preparado já para ser ordenado, ele seria o próximo pastor da igreja. A minha nora, eu só não lembro se ela estava com 3 ou 6 meses de gravidez, minha nora grávida, ela descobriu que o meu filho tinha vários adultérios. Quando ele foi confrontado, ele confessou que andava em pecado. E ele falou, ele não se consertou, e ele pegou as coisas e foi embora e abandonou minha nora grávida. Ela falou: a primeira coisa que a gente lembrou foi de você. Nessa hora eu por fora estou dizendo assim: ô minha irmã, que tristeza. Mas por dentro eu estou assim: caraca, eu sou profeta mesmo, mano. Eu estou com aquele grito trancado aqui dentro: mano de Deus, acertei, eu sou profeta mesmo, né? Mas eu me contive. E falei: puxa, que tristeza, pastora, tal. Ela falou: a gente queria muito que você fosse ministrar de volta lá. Aí eu dei uma de difícil, né? Não, brincadeira, gente. Acabou não acontecendo por dificuldade de agenda. Mas eu saí de lá e falei: cara, como a gente tem que fazer o que Deus manda. E Deus 6 anos depois me mostrar que realmente Ele me usou e Ele falou comigo. Só que a história não acaba aí. Eu acho que passou mais ou menos uns 2 anos a mais. Então a gente talvez está falando ali de 7 para 8 anos. Eu estou um dia no devocional em casa, e quando toca o telefone, irmão, hoje eu até atendo mais, porque por uma série de questões, mas na época, número que eu não conhecia, eu não atendia. E o telefone vibrou, eu olhei, vi que era um número desconhecido, mas deu aquele testemunho interior. Eu falei: cara, eu preciso atender essa ligação. E eu atendi. Um rapaz do outro lado falou assim: pastor Farley. Eu falei: é? Ele falou: pastor, você não sabe o que eu tive que fazer para conseguir seu número. Você pode me ouvir um minutinho? Eu falei: depois de uma apresentação dessa, né? O que eu vou falar? Não posso não. Tinha que atender o cara. Eu falei: não, posso te ouvir sim. Ele falou: pastor, eu acho que você encontrou a minha mãe aqui. Eu vou falar o nome dele, porque hoje eles mesmos contam esse testemunho. Ele falou: aqui o Juliano da igreja tal, era o filho da mulher. Ele falou: pastor, acho que a minha mãe te falou que eu abandonei minha esposa, que eu tinha traído ela. Eu falei: sim, falou. Ele falou: pastor, eu caí no mundão, eu me envolvi com várias mulheres, com prostituição. Mas alguns anos atrás eu conheci uma moça e comecei a namorar com ela. Ele falou: e pastor, a gente começou a namorar, se dar muito bem, e a gente casou. Quando ele falou a gente casou, aquilo já arrebentou meu coração. Eu já queria dar no meio dele, mas eu consegui me segurar. Ele falou: pastor, a gente casou, e logo depois que a gente casou, eu comecei a sentir saudade de Deus. Eu comecei a congregar, eu levei minha esposa comigo, minha esposa atual. Minha esposa se converteu e se batizou, e falou: e a gente está muito bem. Ele falou: mas faz uns 6 meses que tem uma coisa que está me atormentando a ponto de eu não conseguir dormir. Deus fala para mim que eu não tinha o direito de estar casado de volta. E Deus fala para mim que eu tinha que falar com você. E ele disse: o que você tem para me dizer? Eu falei: cara, eu não sei se eu vou falar com esse cara de volta na vida. Eu vou com os 2 pés no peito, vou arrebentar ele. Falei: cara, eu acho que você está indo para o inferno e está levando essa moça junto. Ele falou: não, como assim, pastor? Falei: cara, sua primeira esposa
te traiu também? Pior que não, pastor. Pior que não. O cara não levou uma guampa e é pior que não. Pior que não, pastor. Ela está lá na mesma igreja e ela nunca me traiu. E ela está na mesma igreja e sozinha. Eu falei, cara, biblicamente você tem duas opções só, amigão. Ou você fica sozinho para sempre, ou você restaura a sua aliança. Deus não reconhece esse casamento. Ele falou, não, mas se eu deixar a minha esposa agora, ela vai se desviar. Eu falei, não se preocupa, porque é você que está levando ela para o inferno. Estão indo vocês dois abraçados. Ele, tá bom então, obrigado, viu, pastor? E puf, desligou o telefone. Cara, quando ele desligou o telefone, a gente conta o testemunho, a gente gosta de contar o que deu certo, né? Mas eu quero te contar o que deu errado, o que eu fiz errado. Quando desligou o telefone, eu salvei o número dele na hora, Juliano. E o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter ligado para esse menino e tentar resgatar, explicar para ele. Ele era um cara que conhecia muito a Bíblia. Então eu não tinha nenhuma novidade para ele. O que ele precisava não era conhecer a Bíblia, ele precisava se render à verdade que ele já conhecia. Mas eu não liguei para esse cara. Eu fiquei só orando, eu tinha medo de me decepcionar. De ligar, ele não querer falar comigo, ele dizer, não, eu viajei, vou continuar no meu casamento. Mas 2 dias depois, meu telefone toca e era ele. E aí ele fala para mim assim, pastor, eu não te contei aquele dia, mas eu sou um advogado hoje. E ele falou, eu já entrei com o pedido de divórcio. Eu estou com as minhas malas aqui nos meus pés, eu estou indo para a casa da minha mãe. E eu queria que você orasse para minha esposa me aceitar de volta. Eu falei, cara, você vai juntar a família dessa menina. Você vai abrir a Bíblia para eles, que eu sei que você conhece. Você vai explicar para eles biblicamente por que você não tinha direito de casar de volta. Você vai pedir perdão para eles e depois eu vou orar para Deus restaurar seu casamento. Irmão, o que eu fiz errado? O que eu, como pastor, deveria fazer? Mesmo que esse cara não era da igreja, eu deveria ter me oferecido, ter dado suporte. Mas parecia uma coisa tão difícil de resolver, que eu pensei mais em mim do que nele. Estou confessando para você. Eu tinha medo de me decepcionar, do cara não dar conta. E eu simplesmente não falei com ele mais. Mas volta e meia eu lembrava e orava. Se passaram, se eu não me engano, 6 meses. Gente, você está entendendo que nós estamos falando de um caminho de uns 8 anos aqui? Eu estou um dia no final de culto, e eu comecei a cumprimentar algumas pessoas, e de repente veio um rapaz me cumprimentar, e eu olhei, sabe quando você fala assim, eu conheço esse cara de algum lugar? E aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, sou eu, o Juliano. Aí quando ele falou isso, eu olhei para trás para ver se eu via a esposa e a filha, e a esposa e a filha estavam atrás dele. E aí nem precisou falar mais nada, a gente se abraçou, começou a chorar, homem chora feio que é uma desgraça, parece o Chewbacca chorando, né? Aí o cara abraça você, fica aqueles 2 cadarços de ranho no teu ombro, né? Pastor que não ficou com cadarço de ranho no ombro é pastor Nutella, né? E cara, a gente chorou e tal, e ele falou, pastor, por 6 meses ela tem me rejeitado. Há umas 2 semanas atrás ela veio num culto aqui, e ela falou, o pastor Luciano, no dia que ela veio, estava pregando a mensagem, o propósito da família. E ela saiu daqui e me ligou e falou, a gente precisa conversar. E ele falou, pastor, a gente tem começado a namorar de volta. E queridos, aí eu acolhi esse casal, essa família. A gente começou a tratá-los, ajudá-los. E uma das coisas que mais me marcou foi que logo depois disso eles sentaram comigo um dia e eles marcaram para conversar com os pais dela, que eles estavam namorando de volta. E eles começaram bem como um namoro mesmo, começaram do zero. E os pais dela, pastores, e a mãe dele, pastor, imagina. E aí diz que ele marcou para conversar, e esse pastorzão, irmão, com o coração ferido, eu estaria do mesmo jeito, eu estaria com vontade de matar ele. Diria que vontade de te matar em nome de Jesus. E ele tentando, né, expor o coração dele, e ele falou que aquele pastor olhou para ele e falou assim, cara, você sabe o mal que você fez para a gente? Você sabe a vergonha que você nos fez passar? Você sabe a destruição emocional que você fez no coração da minha filha, de abandonar ela grávida? Você sabe que minha neta está crescendo sem ter o pai dentro de casa? Ele sempre foi um pai presente, mas não moravam juntos. E aí esse pastorzão está arrebentando esse menino no meio, e de repente a filha deles
entra correndo no meio da sala, com uma folha de papel chamex dobrada, e ela grita, olha o que eu fiz! E aí ela abre aquela folha, e ela tinha desenhado um coração na folha, e ela tinha escrito dentro o nome dela, da mãe e do pai. E aí quando aquele pastorzão olha para aquilo, ele começa a chorar. E ele fala, como que eu vou resistir a isso aqui? E aí ele pega aquele menino, abraça e fala, eu vou receber você como filho pródigo que está voltando para casa. E, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, deu um trabalho miserável alinhar esse cara. Mas a gente depois casou eles de volta. Deus coroou logo depois essa união de volta, dando outro bebê para eles. E hoje, eles são pastores lá junto com o Leandro Vieira. Então, olha onde essa história começou. Porque Deus me levou com 20 e poucos anos para dar uma palavra profética numa igrejinha. Nós vemos coisas desconexas, mas Deus vê um reino caminhando. Deus tem uma construção. O Salmo 139 diz que Deus escreveu no livro dele todos os nossos dias. Aonde eu quero chegar com isso? Alguém já disse que todo defeito é uma qualidade em desequilíbrio. Irmão, eu sou sanguíneo. Sanguíneo, colérico, hemorrágico, explosivo. Eu sou sanguíneo. E eu costumo dizer assim, que o sanguíneo ele é feliz. Infeliz é quem tem que conviver com ele. Um sanguíneo desequilibrado, ele perturba a vida de todo mundo. Agora, um sanguíneo maduro, polido, esse cara, ele é líder, ele consegue motivar as pessoas, ele é positivo. Então, normalmente, os nossos defeitos são qualidades em desequilíbrio. E, querido, tudo que Deus colocou em nós, você não precisa acreditar igual eu, mas eu acredito nisso de todo o meu coração. Deus nos desenhou para um propósito específico. A rainha Esther tinha tudo que ela precisava para conquistar o coração de Xerxes. Deus fez ela daquele jeito, para que ela cumprisse um propósito. Então tudo que tem em você, seu temperamento, seus talentos, habilidades, seu jeito, por isso que a gente fala que a gente honra tanto as singularidades aqui. A gente não quer ninguém igual, irmão. Porque tudo que Deus colocou em você, eu creio, foi para cumprir um objetivo e um propósito específico. Às vezes a gente tem uma imagem de Deus como um confeiteiro que faz um bolo e vai experimentando um monte de coisa diferente. Ah, vou pôr um pouquinho disso aqui, um pouco disso aqui. Não! Deus é preciso. Deus é meticuloso. Eu sei que isso vai servir para alguém. Quando eu estava ali com uns 18, 19 anos, eu fazia parte de uma igreja pequena, mas que tinha um time de jovens muito talentosos. Gente, pensa num grupo que eu olho para trás e eu falo, cara, esse grupo podia ter feito coisas incríveis juntos. Eu fazia parte da liderança, eu lembro que a gente estava numa reunião na casa do pastor Silas, era ali bem na praça 29 de março, e eu tô sentado no chão, eu lembro que eu estava sentado no chão com as costas na parede, eu tô olhando para aquela galera. Eu era um dos mais novos ali, talvez o mais novo. E eu tô olhando e era muita gente talentosa. Eu falei, cara, esse cara toca, canta. Esse outro cara manja tudo de web design, um cara criativo, cheio de arte. Esse aqui tem isso, esse tem aquilo. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas e o sentimento me veio quando eu passei a roda. Eu falei, eu acho que eu sou o único Zé Ruela aqui. Eu acho que eu sou o único cara que não tem nenhum talento, nenhuma habilidade. E eu fiz uma oração interna. Eu falei, puxa Deus, se eu tenho algum talento ou habilidade, eu falei, me revela. Quando eu orei isso comigo, o pastor Silas falou assim, pera aí gente, eu preciso parar a reunião um pouco. Ele falou, Farley, eu acabei de ver um anjo entrando por aquela porta. Ele apontou para a porta. Ele falou, esse anjo trazia um balde cheio de pedras preciosas. E ele caminhou até a sua frente. E ele virou esse balde dentro de você. E aí ele olhou para mim e falou assim, avisa para ele que cada uma dessas pedras é um dom
um talento ou uma habilidade que eu coloquei dentro dele. Irmão, eu tenho certeza que Deus não faz isso só comigo, mas Ele faz isso com todos nós. Por quê? Porque no reino de Deus não existe cultura de desperdício. Todos nós temos um chamado e ele é muito importante para Deus. Queridos, minha mãe é uma das pessoas mais apaixonadas pela Bíblia que eu conheci na vida. Toda vez que você está lá, ela está com uma revelação, ela está com um entendimento novo, ela está com uma Bíblia nova, que ela pega novinha, daqui a pouco está tudo desbeiçada, anotada, rabiscada, riscada. E minha mãe sempre foi assim, apaixonada pelas Escrituras. Muito do que eu tenho foi depósito dela sobre a minha vida. E meu pai era fiscal de obras do DR, de asfalto. E a gente mudava muito por causa das obras. E na cabeça do meu pai, a gente tinha sempre que ir numa igreja perto de casa. Uma família vai congregar numa igreja que seja fácil de ir perto de casa. Então a gente mudou de igreja também muitas vezes. E em 2008 meu pai faleceu. Ele teve recorrência 3 vezes de câncer, né? Curou, aí ficou 2 anos bem, aí teve de volta, aí curou, acho que 1 ano depois teve de volta, e o médico cometeu um erro e meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, eu fiz o que acho que qualquer filho faria. Minha mãe mora lá quase no aeroporto, pertinho de São José dos Pinhais, e eu morava aqui já, inclusive na mesma rua que a gente mora hoje. E eu comecei, como eu trabalhava na rua, eu comecei a cada 2 dias ir visitar a minha mãe. E nessas idas para visitar minha mãe, ela começou a me contar várias coisas da família que eu nunca tinha ouvido. Então, por exemplo, eu nunca vi meus pais brigarem na vida. Eu já falei para um monte de gente isso, o pessoal falar, exagero, né, Farley? Gente, nunca vi. Eu vi eles discordarem, baterem boca, alguma coisa assim, nunca. Eles eram grudados que se meu pai ia comprar pão na esquina, minha mãe ia junto. E aí eu estou conversando um dia e minha mãe falou assim, Farley, deixa eu te contar uma coisa que eu nunca te contei. Ela falou, você lembra que toda vez que a gente mudava para uma igreja nova, igrejinha pequena de bairro, as pessoas logo percebiam o quanto eu conhecia da Bíblia, o quanto eu amava as Escrituras, e logo me colocavam ou para dar aula na escola dominical, ou para dar um curso na igreja, ou para abrir um grupo de estudo na nossa casa. Eu falei, claro que lembro. Eu falei, mãe, lembro disso a vida inteira. Ela falou, você lembra também que logo que eu começava a dar aula, logo eu parava? Eu falei, olha, eu não lembro isso desse jeito assim, mas não me é estranho também você falar. Ele falou, deixa eu te contar o que acontecia. Isso nunca chegou em vocês, mas seu pai morria de ciúme de mim. Seu pai era inseguro com algumas coisas, tinha ciúme de mim. E toda vez que eu ia dar aula, as pessoas começavam a se aproximar para me perguntar coisas, teu pai ficava enciumado. E ele pedia para eu parar de dar aula. Ela falou, eu sei que é o meu chamado, eu sei que é o que Jesus me chamou para fazer, mas eu sei também que eu preciso ser submissa. E eu nunca fui contra seu pai. Toda vez que ele pedia para eu parar de ensinar, eu parava. Ela falou, só que alguns anos atrás, a gente foi numa daquelas igrejinhas do Reteté. Qual que é a igrejinha do Reteté? Às vezes eu gosto de ir, irmão, naquelas igrejinhas de bairro, sabe? Aquelas pequenininhas, 3x3, que tem um povo simples lá, mas que gasta a vida em oração, que flui no profético, que o cara fala carça, borso, preda, mas daí um dia ele está orando lá, que eles passam o dia orando na igreja, aí o Cláudio, que nunca pisou na igreja, entra pela porta, e quando ele passa pela porta, o profeta levanta a cabeça e fala, Cláudio. Eu gosto de ir umas igrejinhas assim, eu estou de olho aqui no bairro, tem várias. E tem uma manha para você nessas igrejinhas assim. A primeira coisa, você chega atrasado. Por quê? Porque é para você não dar mole para profeta nenhum. Então você não dá corda, não fala nada da sua vida, você tem que ficar quietinho. Então você já chega atrasado. É o único dia que você tem direito de chegar atrasado. Lembra aquela música que cantava assim? Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava? E aí o seguinte, você senta bem atrás também, que nessas igrejas normalmente é tipo a 4ª, 5ª fileira. E você fica na sua. E se Deus quiser, vai falar com você. E a minha mãe falou, Farley, a gente foi numa igrejinha daquela. Eu falei, daquela, ela é daquela.
Ela falou, e a gente chegou, começou a adoração, ela falou, e daqui a pouco já veio a mulher do coque. E já veio rodopiando, né? Você sabe como que é. E ela vem rodando, e elas têm tipo um freio, tipo freio de caminhão, a ar, você já viu? Porque ela vem rodando, e quando ela para, ela faz... Psh! E já mete um terra! Eu gosto, irmão. Sou fã das irmãs do coque. E aí ela veio, deu aquela freada e apontou o dedo na cara do teu pai e falou assim, você está travando o ministério dessa mulher. Jesus chamou ela para servir e você está impedindo o que ele chamou ela para fazer. E ela falou, ou você libera ela para ela fazer o que ela tem que fazer, ou Deus vai te tirar. Olha a palavra. Meu pai ficou indignado, espiritualizou, repreendeu, quebrou, fez o sinal da cruz, pôs alho no pescoço, jogou sal nas costas. Falou, não, eu não aceito essa palavra, não é de Deus, não. E não mudou de atitude. Foi logo depois disso que meu pai teve câncer. E no caminho, queridos, meu pai se arrependeu um dia, chamou minha mãe e falou, olha, eu lembrei daquela palavra. E eu travei seu chamado a vida inteira. E eu quero que você me perdoe. Só que ele fez isso e não mudou de atitude. E sabe o que Deus fez? Deus levou meu pai. Por que eu estou te contando isso? É para que você entenda que o seu chamado é muito importante para Deus, irmão. Você não está aqui de forma aleatória. Quando a gente vai para Apocalipse 3, Jesus volta a falar com a igreja de Éfeso, que foi por onde a gente começou a mensagem. Se lembra? Então vai comigo lá para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. O que é trabalho árduo? É muito trabalho. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então olha só, querido, primeira coisa que Jesus começa dizendo é: eu conheço as suas obras, seu trabalho árduo. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que não parou de trabalhar. O problema não era não trabalhar, mas depois Jesus diz: se lembre de onde você caiu, se arrependa e volte às obras que praticava no início. É meio confuso de entender primeiro. Se agora tem obras, tem muitas obras, e antes tinha também, qual é a diferença das obras de antes e de agora? Sabe qual é a diferença? É o coração com que as obras eram feitas. A obra continuava sendo feita, mas o coração já não era mais o mesmo. E o que Deus está dizendo para a gente é: eu não quero só que você faça, mas eu preciso que você faça com o coração certo, apaixonado. Que você saiba o que você está fazendo, que você queime por um propósito, que você queime por um destino, que você queime por um chamado, que você queime por uma missão, que você entenda que essa missão fala do seu amor por mim. E ele termina dizendo: lembre-se de onde você caiu, se arrependa e volte para as obras que você praticava no início. E depois ele diz: se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que ele está dizendo? Eu tenho um chamado para você, mas se você não quiser, eu vou passar para outro. Quando você prega mensagens como essa e da semana passada, uma das coisas que
as pessoas mais falam para mim é: pastor, mas eu não tenho ideia de qual é o meu chamado e como corresponder a ele. E eu gostaria, vou ser muito rápido nisso, mas eu gostaria de encerrar falando de 3 atitudes práticas para corresponder ao seu chamado. E a primeira atitude prática é: se envolva em alguma coisa. Por quê? Porque normalmente a gente tem o discernimento do chamado enquanto a gente vai servindo. Até porque Jesus nunca chamou ninguém que não estava fazendo nada. Você já viu um texto na Bíblia que fala assim: eis que Jesus estava a andar às margens do rio da Galileia, e de repente ele viu um cabeludo sentado debaixo de uma árvore, coçando o pé. Jesus se aproxima dele e diz: eis que estás aí sem fazer nada, venha e segue-me. Tem isso na Bíblia? Não tem, né, gente? Jesus sempre chamou alguém que estava envolvido com alguma coisa. Um pescador, um coletor de impostos, um médico. Então, você quer descobrir seu chamado? Comece se envolvendo em alguma coisa, querido. Servindo. Você sabe que eu tive palavras de que eu ia ser um pregador desde que eu nasci, quase. Agora, você sabe quem foram? Se eu não me engano, foi Billy Graham, que pregava para tocos de árvore. É isso mesmo, você lembra, Eros? Alguém que ele usava um toco de árvore de púlpito e pregava para tocos de árvore. Vocês sabem quem que foram as primeiras pessoas para quem eu preguei na vida? Irmão, já rodei esse Brasil pregando, África, Europa. Deus me abriu porta para pregar em lugares que eu nunca imaginei. Mas sabe onde eu comecei? Com crianças de 2 e 3 anos. Por 3 anos e meio, eu e a Dani demos aula para as crianças no departamento infantil, 2 e 3 anos. Um dia, o último dia, a gente chegou para dar aula e tinha 18 crianças de 2 e 3 anos. Eu abri a porta, olhei e falei: é uma legião. E essa foi a última vez. Falei: Deus, 18, acho que eu estou aprovado. 12 é bíblico, 18 já... Então, a primeira coisa, se envolva em algo. Segunda atitude prática para corresponder ao chamado: quando se envolver em algo, seja fiel a isso. Sabe por quê? Porque é muito comum você ver gente falando assim: não, mas eu estou fazendo isso aqui, mas não é o meu chamado. Aí faz de qualquer jeito, irmão. Para mim, o maior exemplo disso é Davi. Deixa eu falar algumas coisas sobre Davi que talvez você nunca pensou. Davi começa a aparecer no relato bíblico cuidando das ovelhas do pai. Primeira coisa, eram poucas ovelhas. Olhe como não era uma função incrível. Ele tinha poucas ovelhas. Como que você sabe? Você contou? A Bíblia fala que quando o pai Jessé manda Davi levar comida para os irmãos do campo de batalha, Eliabe, que era o irmão mais velho, olha para ele e fala assim: você veio só ver o sangue da batalha. Sabe o que você faz? Volta lá cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem no deserto. Segunda coisa, a função de cuidar de ovelhas era uma função desprezada pelos donos das terras e seus filhos. Por quê? Porque era uma coisa que qualquer um podia fazer. A Bíblia diz que quando Davi vai levar comida para os irmãos, quem fica cuidando das ovelhas? O pai? Não, a Bíblia diz que um servo ficou cuidando das ovelhas. Por quê? Porque era uma coisa que qualquer um podia fazer. Terceiro, dentro da cultura judaica, só o irmão mais velho recebia a porção dobrada da herança. O resto ia sendo diluído entre os outros. Davi era o caçula de uma família de 8. Então ele cuidava de ovelhas que provavelmente ele nunca ia nem herdar. Só que ele era tão fiel que quando a Bíblia diz que vem um leão e um urso e arrebata uma daquelas ovelhas, esse garoto arrisca a própria vida. Diz que ele vai atrás do leão, ele fala para Saul: eu agarro ele pela juba, eu lhe dou golpes até matá-lo e livrar a ovelha da sua boca. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente quer matar o gigante em público sem ter matado o leão e o urso no secreto. Agora, se a gente não for matar o leão e o urso no secreto, Deus não vai entregar a cabeça do gigante. Quer que eu te diga outra coisa dentro disso? Você tem um talento, você tem um chamado de Deus. Criatura abençoada não briga para aparecer.
deixa Deus te apresentar para a nação. Porque quando Deus te apresentar para a nação, você vai estar com a cabeça do gigante na mão. Se Deus tem esse lugar para você, é Ele que te apresenta. Terceira e última atitude prática para corresponder ao chamado. Irmão, ore por essa revelação. Eu lembro que quando eu descobri, eu devia ter uns 16 anos, e eu descobri que existia um chamado pessoal, eu importunei Deus. Eu falei, eu vou vencer nem que seja no cansaço. Eu preciso entender o que Deus tem para mim. Eu tinha um quadro no meu quarto, com 16 anos, eu tinha escrito lá, que eu ia ser um pastor de tempo integral, que eu ia ser um pregador, que eu ia viajar o Brasil e as nações pregando, e que o primeiro lugar que eu ia pregar na vida fora do Brasil ia ser na África. Aonde foi o primeiro lugar que eu preguei na vida fora do Brasil? Tanzânia. Falei, eu preciso ouvir de Deus o que Deus tem para mim. Agora, Filipenses capítulo 2, versículo 13, você não precisa abrir. Diz que Deus opera em nós tanto desejar quanto realizar. De uma forma muito simples. O que Deus está dizendo aqui? O desejo em você sou eu que coloco. E o realizar isso, você eu que coloco também. Então, quando a pessoa não sabe o chamado, a primeira coisa que eu digo é: o que queima no seu coração, irmão? Não, o que queima no meu coração é quando eu vejo alguém pregando, ensinando as escrituras. Eu amo estudar, e quando eu vejo alguém ensinando, isso queima no meu coração, eu tenho vontade de fazer isso. Olha, o que queima no meu coração é quando eu vejo o pessoal adorando e levando a igreja, conduzindo a igreja, a adoração, isso queima no meu coração, como eu gostaria de viver isso. Não, quando eu vejo um missionário aqui falando das histórias do campo missionário, essas histórias queimam no meu coração e eu fico com vontade demais de viver isso. Quando eu vejo as pessoas servindo aqui, cuidando da igreja, cuidando das pessoas, cuidando da casa, eu queria estar nesse lugar. Irmão, o que queima no seu coração? Eu fico indignado, às vezes chegam uns jovens dizer para mim e falam assim: pastor, eu amo estudar as escrituras, eu amo falar da palavra de Deus, eu sonho em pregar, mas eu não sei se é isso que Deus tem para mim. Dá vontade de dar um tapa na nuca, falar, não, deve ser o diabo mesmo que dá tanta vontade de você de ensinar a Bíblia. O que queima aí? O que queima no seu coração? Agora, se não tem nada que queima, isso é um problema muito sério. Porque como você vai amar Deus e entender que essa vida aqui não é nada perto de uma eternidade e algo não vai queimar, irmão? A gente vai reinar com Jesus no milênio, mas a hora que a gente pode construir para a eternidade, servir, alcançar pessoas, é aqui, irmão. Eu vejo as pessoas deixarem seu chamado por tantas coisas. Decepção. Serviu numa igreja de gente ruim, de uma liderança ruim, você foi abusado. Aí o que você quer agora? Você não rompe com o abuso, você rompe com o servir. Cara, o que tem a ver? Não quero mais isso. Uma coisa que me dói o coração, você vê às vezes muito constantemente, você vê aquela garota que abriu a boca para adorar, você via Deus, você fala, cara, tem um negócio de Deus ali, mas faltava estudar um pouco. Aí um dia no ensaio, alguém brincou, falou que era desafinado, o que aconteceu? Nunca mais quis cantar. Você vai prestar conta para Deus disso. Agora, as pessoas encontram muitos motivos para deixar seu chamado, são feridas. Agora, talvez o principal motivo pelo qual as pessoas deixam o seu chamado é porque a gente acaba enchendo a nossa vida de tanta coisa que é só para nós, que chega uma hora que você já não tem tempo para as coisas de Deus. E você nem vê como isso passou. Mas aquela chama, aquele desejo de fazer algo para Deus, de ter um chamado, de falar, essa é a minha comissão, eu faço parte daquilo que Deus está fazendo na minha geração, nos meus dias. Você nem vê como, mas isso passa. Mas isso não é voluntário. Deus não mexeu o que mexeu para que você estivesse aqui hoje.
E Ele moveu tanta coisa para te colocar num lugar no reino, onde você foi chamado só para receber e não dar nada para ninguém. Isso não é o reino de Deus. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Só não dispersa, por favor. Queria que você continuasse me ouvindo. Querido, fazia quase 2 anos e meio que eu não pregava essas mensagens sobre chamado, desde o comecinho da igreja. E eu acredito que mais do que trazer um ensino aqui, existe um tempo de Deus. Eu acredito que inclusive a gente pode ter pessoas visitando aqui esses dias e talvez, sabe, Jesus não está te chamando para vir congregar aqui, mas Ele te trouxe porque você precisava ouvir algo. E para a gente aqui como família espiritual, para mim isso fala de um ambiente profético, de Deus falar, chegou a hora de eu startar algumas coisas de volta. Talvez você está aqui, você está sendo tratado, curado, mas existe um movimento, um ambiente profético, onde Deus fala, é hora de mais um passo. Eu quero levantar novas pessoas, eu quero que você lembre das palavras proféticas que você esqueceu. Eu quero que você lembre daquilo que queimou um dia no seu coração e não queima mais. Eu quero que você lembre daquilo que eu falei com você quando estava ajoelhado, chorando no seu quarto, se não lembra mais. Eu quero devolver aquela alegria que você teve de servir um dia e você não tem mais. Mas tem uns dias que Jesus escolhe, Ele vem provocar a gente, Ele vem soprar brasa no nosso coração. Ele fala assim, eu escolhi o dia de hoje e eu quero que você se lembre. Se essa mensagem fala com você, você fala, Jesus, essa mensagem é minha. Eu não quero enterrar meus talentos, eu não quero perder meus dias. Eu não quero negligenciar meu chamado. Eu queria que, como forma de dar uma resposta para Deus, você rapidamente saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Eu quero pedir para os pastores, diáconos, líderes de living. Quero pedir para o pessoal do profético também, se tiver alguma palavra para liberar. Quero que a gente possa abraçar essas pessoas, orar com elas. Se precisar, a gente afasta a cadeira aqui, a gente faz a bagunça que for. Venham para frente o máximo que vocês puderem para a gente tentar acolher todo mundo aqui na frente. Eu preciso, dos líderes de living, diáconos, pastores, o time profético me ajudando a orar com essas pessoas. Talvez você precise dizer para Deus que você tem medo, que você tem receio de se envolver, de se entregar. Talvez você precise pedir perdão porque você ocupou sua vida de tanta coisa que não tem mais tempo para Ele. Rasga seu coração, deixa Jesus falar com você. Deixa Ele ativar, destravar alguma coisa que está travada aí dentro. Meus talentos, corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos,
eu corresponderei o meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. E eu irei aonde tu quiseres. E eu irei aonde tu quiseres. E eu irei onde tu quiseres. E eu irei onde tu quiseres. Onde vento soprar eu vou. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos, eu corresponderei ao meu chamado. Existe uma voz que te chama. Existe um fogo que arde em seu peito, te chamando pra fora, te chamando pra fora. Aonde estão os trabalhadores?
corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos. Eu corresponderei ao meu chamado. Não enterrarei os meus talentos. Eu corresponderei ao meu chamado. Eu não enterrarei os meus talentos. Eu corresponderei.